São tantas histórias, tantos milagres, né? E a gente fica tão feliz com isso. Para quem não me conhece, eu sou o Jefferson. Aqui é a Claudinha, nós somos casados há quase 37 anos. Já tem uma quilometragem alta nesse desafio que é um casamento. Nós temos 3 filhas, 4 netos, está nascendo agora o 5º, daqui a pouquinho, né? Quase nascendo o 5º neto. E com toda essa quilometragem, até hoje a gente está aprendendo. Casamento é um grande desafio. Não é fácil. Casamento precisa de muito amor e muita renúncia, né? O que você acha? O que vocês acham? Quem está junto? É um desafio, né? E um dos maiores desafios que acontece é que a gente pensa assim, a gente tem o desafio de descobrir aquela pessoa que a gente casa como ela é. Quando a gente pensa que conhece, ela muda e vai ficando diferente de como ela era. E aí você pensa, poxa, agora que eu estava conhecendo, você faz tudo diferente. Aí quando eu falo isso pro Jefferson, mas amor, você era assim. Agora, como que isso mudou? Eu tô aqui morrendo de calor. E você era o calorento, agora você é o friento. Eu passei anos no meu casamento falando, ai, que frio, que frio, que frio. Ele se cobre, se cobre, se cobre. Aí agora eu, ai, que calor, que calor. E tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa. Aí eu, como que você muda assim? Ele é para ser emocionante. Então, não é um desafio diário. É verdade. A mudança é constante. Se preparem. Quem está aqui casado há mais de 20 anos? Levanta o braço. Olha aí, tem até uma galerinha boa aí. Mais de 30. Mais de 35. Mais de 40. Olha aí, Tomás e a Maria. Merece um brinde, Andréia. Merece. Corre Merece ali, um brinde. entrega para eles, Andréia. Um brinde bem legal, olha. Merece um brinde, o Tomás e a Maria. É Maria, né? Lindo. Aí tu foi pro 10, meu irmão. Com direito a beijinho e tudo. Você sabe que eu perguntei para um irmão, e aí, acertou o brinco da sua esposa? Aí ele falou, pastor, ela tem orelha? Né? Porque homem é desligado mesmo, né? E quem é meio desligadão assim? Você é desligado? Quem olha para o brinco da esposa, assim repara, levanta o braço, os homens. Bem pouquinho. E quem não repara, porque é o seguinte, tem uns que não levantaram a mão. Então, eles estão pensando se ela tem orelha. Claudinha falou aqui, né? Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre inimigos do casamento. E Deus, quando criou, Ele falou para Adão, né, para o homem, não é bom que você esteja só. Você está muito feliz, né? Vamos repartir essa felicidade. Não. E aí, Deus criou a mulher para ser essa parceira, né, ajudadora, essa mulher. E olha, quando o casamento é de Deus, hoje eu mesmo estava conversando com um rapaz que quer casar, e eu estava falando para ele, quando o casamento é de Deus, o homem melhora, e a mulher também. É ou não é verdade? Os dois crescem, porque esse relacionamento cria uma sinergia muito forte, que é a capacidade individual de cada um, quando os dois se juntam, é maior do que o somatório dos dois, se torna uma potência. O casamento acontece isso, e Deus falou que isso iria acontecer. Mas pensa num lugar que é um treinamento constante, e Deus pensou assim, eu vou colocar ele num lugar
ele vai ter que treinar um coração perdoador, ele vai ter que treinar caráter, e ele vai ser um desafio todo dia. Ele vai ter que amar essa mulher de uma forma que ele se entregue totalmente, amando como Cristo amou a igreja. Ele vai ter que morrer todo dia um pouquinho por ela. E hoje ele tá uma seda, porque a gente tá uma seda, né? E tu tá uma seda também, porque ia falar que hoje, aí a gente, encontro de casais é bom por isso, a gente fica uma seda. Por quê? Porque a gente tem que pensar a palestra, revisar. Aí a gente começa, meu Deus, isso aqui a gente está deixando para lá. E a gente vai ficando aquela seda. Por quê? Porque realmente faz efeito, né? Tem coisa que a gente tem que relembrar, tem coisa que a gente tem que ouvir a mesma coisa para alinhar. Casamento é o melhor lugar para treinar caráter e vida com Deus. Porque se o homem não consegue amar a esposa dele, ele não vai conseguir amar a Deus. Amém? Vai ser um treinamento, porque Deus, se você falar para Deus assim, Deus, eu te amo, eu te adoro, Senhor, Deus vai falar assim, verdade? Então ama essa mulher. Demonstra isso todo dia, né? E da mesma forma a mulher, que o grande desafio da mulher é ser respeitosa com o homem, né? E Deus, a mulher fala para o homem, Senhor, eu quero te honrar, eu quero honrar com a minha vida, com tudo que eu tenho. Aí Deus fala, então honra esse homem. Honra, se você honrar ele, você vai estar me honrando. E honrar não é só quando merece honra. Esse é o desafio. Amar não é só quando merece ser amado. O amor que Deus está falando é aquele incondicional. Esse é o grande desafio no casamento, né? Porque no casamento há uma tendência de punir o outro e gelar o outro, dá vontade de ficar sem falar, dá vontade de ficar 2 dias, 3, 1 semana sem falar com o outro, né? E isso é terrível. Vamos começar com o primeiro inimigo do casamento. Na verdade eu vou colocar até mais um aqui, que eu ia falar 3, mas vou falar 4. Que eu ouvi um dos testemunhos e eu lembrei. São vários inimigos do casamento, mas esses são os mais importantes. O primeiro é não usar ameaças. Ameaças é um grande perigo para o casamento. E o inimigo ouve isso. Quando a pessoa fala assim, olha, você já sabe, se você fizer isso, olha a ameaça. Eu não vou aceitar. E o nosso casamento acaba aqui. As palavras, elas se movem no mundo espiritual. E elas criam destino e elas criam oportunidades para o inimigo agir. Então, quando a pessoa faz uma declaração dessa, por exemplo, de uma ameaça, no mundo espiritual está operando, porque o mundo espiritual funciona muito com palavras, e tanto é que a Bíblia diz que as palavras têm poder de vida ou de morte, está lá em Provérbios. Então o inimigo ouviu aquela ameaça e aquilo pode se mover e se criar um destino. Então agora ele vai trabalhar para acontecer aquilo. Então a mulher, por exemplo, fala para o marido, olha, eu não vou aceitar a traição. Se você me trair, acabou o casamento. Então o inimigo vai tentar aquele homem nessa área, porque ele quer desfazer o casamento. Ele quer... o casamento foi Deus que criou. Por isso, então, tudo que Deus cria, o inimigo quer atrapalhar. Porque o casamento é para ser bênção. Então, o inimigo vai tentar aquele homem, vai colocar ele numa posição de tentação para que ele caia e aconteça aquilo que está sendo projetado, que está sendo lançado como uma palavra de maldição, né? O segundo inimigo é a crítica. Quer ver uma coisa que no casamento
arrebenta com o homem, por exemplo. O homem, a crítica ele entende como um desrespeito. E tanto quem está fazendo a crítica quanto quem está sofrendo pode ser tentado na área do orgulho. E aí, se esse orgulho se manifestar, isso vai gerar problemas. Provérbios 12:18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, a crítica, ela é muito perigosa, porque ela pode ferir, como diz a Bíblia aqui, como uma espada, e isso pode se tornar um mau hábito. Tem gente que critica e não sente que está criticando mais, porque se tornou um hábito. E a gente vê até na nossa experiência, nos aconselhamentos, que às vezes realmente a crítica vem de um hábito. E nós já fizemos até aqui na igreja aquele combinado da pulseirinha. Quem lembra? De ficar, eu não lembro, eram 21 dias, com aquela pulseirinha, e se criticasse, tinha que começar tudo de novo. Se fizesse uma reclamação, se criticasse por causa do mau hábito. Mas a gente vê também nas conversas com os casais que às vezes a crítica não é um mau hábito, é o resultado de um coração ferido, um coração que não foi curado, um coração que está ressentido com o esposo, com a esposa. E aí aquelas críticas saem como uma alfinetada, como uma vingança. E às vezes a crítica é por causa do temperamento mandão mesmo. E aí tem que achar um ajuste, não é? O Jefferson sabe fazer alguns pratos na cozinha, não é um cozinheiro, eu também não sou uma cozinheira, mas a gente tem um combinado. Se ele for fazer a comida, o prato que ele sabe fazer bem, yakisoba, feijoada, o melhor ovo que tem, porque o meu ovo sempre estoura gema, sempre. Então, se eu quiser comer um ovo direito, ele que frita o ovo direito, porque eu não consigo. Se eu não estouro dentro da frigideira, eu estouro na hora de tirar. E aí a gente tem combinado, se a receita é dele, eu vou ser ajudante dele. Que a receita é minha, ele vai ser o meu ajudante. Senão vira uma situação desgastante, porque o outro quer do seu jeito, um quer do seu jeito, e a crítica sai, e aí você está querendo fazer uma coisa boa, mas aquilo vira uma confusão. Então não é só nas grandes coisas que as críticas atrapalham o casamento, mas nas pequenas e repetidas coisas, elas também se tornam o inimigo do casamento. O homem vai ajudar a lavar a louça. Quais os homens que gostam de lavar a louça aí? Gostar mesmo. Gostar, ter prazer assim. Nossa, tem uns, 1, 2, 3. Elvis. Mas olha as mulheres só, também não gostam. tem que dar um curso pra gente aí disso aí. Quais as mulheres que gostam de lavar a louça? Que gosta mesmo de arear aquela panela que curte, até cair assim, a unha. Que desestressa. Tem algumas que gostam. Bem pouquinha também. Vocês nem precisam ter máquina de lavar a louça, né? Mas eu conheci um casal que ele queria fazer um esforço, ele gostava muito de jogar videogame. E ele, naquele momento, acabava a janta, ele gostava de jogar um pouquinho, tal, tudo bem, mas depois a mulher começou a pedir, lavar a louça, combinaram, ela faz a janta, ele lava a louça. Tudo certo. Mas quando ele chegava lá na louça para lavar, tinha que ser tudo do jeito dela. Então ele chegava lá e tal, tinha que pôr o prato assim, assado, tinha que passar a esponja lá na louça do jeito dela, e ela ficava chamando atenção, e aquilo já desanimava o homem, porque ele queria lavar do jeito dele, mas ela falava, não, tem que ser assim, e tem que secar a louça toda no final. O homem não entende disso, porque se tem um escorredor lá, é ou não é verdade, homens? Tem um escorredor lá para colocar os pratos assim, um do lado do outro. Alguém já pensou pela gente isso? E a mulher queria que ele secasse
toda a louça, todo o prato, todo... E ela ia falar, mas tem que ser assim, olha, você tem que secar, que não sei o quê. E aquele negócio, aquela falação, aí os dois já brigavam ali, né? E você não sabe lavar louça. Mas por quê? Porque isso aqui tem um escorredor e tal, o escorredor seca sozinho, é automático isso aqui. E ele não entrava e os dois brigavam. E foram para aconselhamento por causa disso. Coisas pequenas que vão gerando estresses, né? Porque ela aprendeu com a mãe dela que louça tem que ser guardada, seca. E ela aprendeu, ela foi criada assim. Então, a gente precisa ter esse discernimento, porque aquele momento que podia ser um momento de comunhão, os dois ali, ela cozinhou e ele estava ali junto com ela, ajudando, e aí tem que deixar algumas coisas para lá, porque isso aí já roubou, perdeu toda a empatia do momento. E o homem, por exemplo, vai lá ajudar a dar banho numa criança. E a mãe sabe muito bem, muitas vezes, como vai dar o banho, onde tem que lavar, e ela está lá, ele está lá ajudando porque está atrasado para a escola e ele foi ajudar e tal, mas ela está ali muitas vezes, olha, isso não foi assim, você não lavou ele direito, olha aí, você tem que, penteie o cabelo do menino direito, você não penteou, aí ele já começa a desanimar e já perdeu a alegria de ajudar por causa da crítica. Mas eu estou falando alguns exemplos simples, mas tem momentos muito mais graves em relação à crítica, muitas vezes críticas até na área sexual. Quer ver uma coisa que arrebenta um casal, é uma crítica sem conversar com amor, porque tudo pode ser conversado no casal. Tudo. Mas depende como vai falar, né? Então, críticas na área sexual, se tem alguma dúvida, se aconselha como falar. Se tem algum problema, porque precisa ser conversado. Precisa haver uma transparência em todas as áreas. E sempre de uma forma cuidadosa, com amor, com respeito, mas precisa ser falado. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma crítica que foi horrível, que inclusive acabou com o casamento. O rei Davi era um homem guerreiro, ele já estava reinando, e o inimigo levou a arca de Deus, e a arca de Deus estava num outro país, e era a missão do rei Davi reconquistar essa arca, era algo de honra, porque a arca tinha que ficar lá no tabernáculo. A arca representava a presença de Deus. E onde a arca estivesse, iria abençoar, porque a arca sempre abençoava os lugares. Como é que ia abençoar lá o inimigo, né? Então Davi reconquistou numa guerra, trouxe a arca de volta. E quando eles estão voltando para Jerusalém, eles começam a louvar, cantar, e essa vitória, glorificando a Deus. E ele vai na frente de todo o exército, ali a arca, e ele dançando, diz o texto em 2 Samuel 6,17, que ele ali vai dançando e cantando, louvando a Deus, e ele tira o manto dele nessa hora, e diz o texto assim, voltando Davi para casa para abençoar sua família. Olha o que estava no coração dele, ele ia chegar em casa para abençoar a família dele. E muitos homens chegam em casa assim, com saudade da esposa, dos filhos, querendo abençoar a família, e nessa hora, o conselho é para a mulher ter muita sabedoria. Se tiver que conversar alguma coisa, não conversa na hora que ele está chegando, não. Minha avó já falava, enche a barriga dele, deixa ele tirar o sapato, sentar um pouquinho na frente da TV, espera um pouquinho. Deixa ele relaxar um pouco, porque ele está chegando em casa,
querendo abençoar a família, como o rei Davi diz aqui o texto. E Mical, era a esposa, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se destacou hoje. Na verdade, ela está debochando dele. Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Tem uma outra versão da Ferreira de Almeida que diz como um homem vadio. E Davi disse assim: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, que era o rei anterior a Davi. Ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. E Mical nunca mais foi citada na Bíblia entre as esposas de Davi. Então a gente viu aqui uma ofensa grave, né? Ela, como esposa, ela humilhou o marido, ela criticou o jeito dele. Davi era sanguíneo e ela, ela não aceitou aquele jeito alegre dele vir dançando. Ela achou que aquilo foi reprovável aos olhos dela. Então ela criticou ele, ela rejeitou aquela adoração dele a Deus, e isso foi uma crítica ofensiva, né? Humilhando o próprio marido. Tem palavras que ferem como uma espada, que deixa o homem, que humilha o homem assim. Então muitas críticas, tem coisas que precisam ser resolvidas. Tem que sentar e conversar, orar antes, tem que orar junto. Não é simplesmente chegar e falar, né? E soltar a boca. E as mulheres são boas nisso. Os homens não são tão bons nisso, mas homens também, eles ferem às vezes. Nós homens podemos ferir as esposas, mas as mulheres, elas são boas com palavras. E elas escolhem bem as palavras. Por isso que o grande desafio para a mulher é 1 Pedro 3:1. O que Deus fala ali? Mulher, sujeite-se aos seus maridos. O quê? Mas eu vou me sujeitar? Eu estou no século 21, eu vou ter que me sujeitar ao meu marido? Essa sujeição é de ambas as partes. Deus está falando de respeito. E Deus está querendo falar aqui, olha, respeite o seu marido, respeite ele. E o texto diz, mulher, respeite o seu marido, ou seja, né, sujeite-se a ele, respeitando o que ele diz. Se ele não obedece a Deus, se ele não obedece à palavra de Deus, que ele seja ganho sem palavras, através do seu comportamento íntegro e respeitoso, que é de grande valor para Deus. Você já imaginou que a mulher pode ganhar o marido sem palavras? Sem falar nada? Só através do testemunho dela? O testemunho de estar honrando esse marido. Ah, mas ele não merece, ele não merece. Sim, mas Deus falou para honrar ele, respeitar ele, se sujeitar, que você vai ganhar ele sem palavras. É uma promessa de Deus, promessa mesmo, né? E sobre críticas, que é uma coisa assim, que é uma proporção bem grande, é bem amplo. Uma das causas das críticas, algumas vezes, são as expectativas erradas. Há muitos anos atrás, acho que há 23 anos atrás, a gente aprendeu no encontro de casais justamente sobre expectativas.
que a mulher, às vezes ela casa e cria uma expectativa muito grande em relação ao homem. Ela, uau, agora com esse homem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas o homem, Deus criou o homem para ser o marido. E para completar aquilo que, para entender realmente a mulher em algumas áreas, não vai ser o marido, vão ser as amigas. Porque homem não é uma mulher. Homem não tem a cabeça de mulher, então não é tudo que o marido vai entender, eles se esforçam. Um dia eu vi o Jefferson no mercado procurando um negócio, a gente estava numa sessão, ele estava na outra, e eu pensei, realmente, é um esforço que eles têm que fazer, olhando um monte de produto que parece tudo igual e achar uma marca. Então a expectativa errada, ela pode muitas vezes gerar crítica. E nesse encontro de casais lá em Manaus, eu lembro que o pastor Davi falou, né? Ele disse assim, o marido, você não vai ter tudo que você gostaria no seu marido. Deus criou as amigas, né? Deus criou as irmãs, as companheiras. Então abra as possibilidades. E falando em expectativa errada, quando a gente namorava, até foi engraçado que o Jefferson ia me namorar todo combinando. Eu, meu Deus, esse homem é cheiroso, arrumado, que bonito. Aí depois que a gente casou, que ele me contou que quando ele começou a me namorar, a irmã dele escolhia a roupa dele, dava um estoque nele. Porque eu comecei a ver um negócio diferente. Mas o que aconteceu? A irmã que separava lá para mim. Mas falando de expectativa, eu lembro que ele comia um negócio, me namorando, né? Ele comprava uma pizza, faz de conta. Aí ele pegava aquela pizza, botava na boca dele assim e fazia assim para eu morder um pedaço. Eu, meu Deus, que romântico. E era numa bala, no chocolate. Um dia, naquele mel escorrendo assim, ele falou, sempre eu vou fazer assim. Gente, eu acreditei. De verdade, eu pensava que ele ia comer. Eu também, mas eu acreditei também. Eu pensava que ele ia comer um negócio e ia fazer assim toda vez pra mim. Meu Deus, 36 anos, isso é incoerente, não é? Isso não é. A gente tem que estar preparado para as fases. O amor continua, a atenção continua. Mas a expectativa, ela não pode ser a mesma. Ela vai mudando conforme as circunstâncias, não é? Tá cheio de criança em volta, cheio de filho em volta. O marido mal consegue acertar a boca do filho para dar comida. Corre para um, corre para outro, ele ainda vai dar o negócio. Então a gente tem que ajeitar a nossa expectativa. E é muita diferença. Nós, por exemplo, nós dois somos um desafio, porque quando um começa a ficar parecido com o outro muda. Então, não é, amor? E aí eu lembro que no primeiro mês de casado nosso, era o dia de fazer compra. E aí, né, eu fui para a faculdade, voltei e tal. Pensei, esperei dia normal. Aí ele chegou do quartel, trocou de roupa. Aí sentou e eu esperando, arrumada. Aí ele, vamos jantar? Aí eu, vamos. Aí ele, o que tem pra jantar? Eu, mas a gente não vai fazer compra? Aí ele, mas o que tem a ver a compra? A gente vai jantar, depois a gente vai fazer compra. Falei, não, mas na minha casa, o dia que fazia compra, saía do mercado e comia uma coisa diferente depois das compras. Porque ia pro mercado e ainda tinha que fazer janta. Ele, mas na minha casa a gente jantava e ia fazer compra. Aí a gente ficou se olhando e não tinha janta e aquele som do grilo. E eu crente que ia ser a noite do lanche fora, e foi realmente, né? Mas as expectativas, a gente tem que estar preparado para morrer. Porque às vezes a gente vê uma família, e aqui abrindo um parêntese nesses inimigos, um dos inimigos do casamento, assim, feroz mesmo, é olhar só o presente. Olhar só o presente se depõe contra a estabilidade e a durabilidade do casamento. Porque quando a gente olha só o presente, se ele é bom, ótimo. Mas se ele não está bom, a pessoa chuta o balde e não quer mais ficar casada. Ela deixa de olhar o futuro, o que ela quer lá na frente, que é a família dela unida, que é não ter uma família desfeita. Então, um dos inimigos também é você não... muitas vezes pela dificuldade do presente, parar de enxergar o teu alvo lá na frente e chutar o balde e desistir. Então, qual é o nosso desafio? Antes, para cada crítica tem que ter pelo menos uns 5 elogios, não é? Então nós temos que treinar isso aí. Inclusive, a crítica tem que saber como vai fazer.
não é simplesmente lançar as palavras. E o elogio tem um poder muito grande. Você já fez um elogio hoje? Isso, vamos treinar agora? Vamos treinar. Faz um elogio aí para sua esposa agora, elogio sincero, tá? Faz um elogio, isso. Faz um elogio para o seu marido depois. Tô ouvindo uns estalinhos daqui, hein? Aham. A gente já recebe crítica demais. Então vamos praticar mais com elogio. Amém? Todo mundo entendeu isso aí? Então, menos crítica, mais elogio. Vai abençoar mais. Vai encorajar mais. O terceiro inimigo é quando o casal começa a perder a comunhão, a conexão de coração. Isso é extremamente perigoso. A gente viu num testemunho aqui, um casal que perdeu a conexão um com o outro e ele começou a receber elogio no trabalho de outra mulher. Quando o casal perde a conexão, o inimigo já sabe que está fácil para ele agir. E ele então prepara, isso é muito comum acontecer, ele prepara um homem, começa a elogiar a mulher, prepara a mulher, uma outra mulher que começa a elogiar aquele homem, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar. Então essa conexão no coração, ela é fundamental no casamento, porque quando isso se perde, começa a surgir um sentimento de abandono, a pessoa começa a se sentir sozinha e perde a comunhão, aquela unidade no espírito. E é essa unidade no espírito que faz a diferença no casamento, do casal, o casal de Deus, o casal. Por isso que quando o casal está orando junto, ali há uma grande concordância, e Deus fala que na concordância, o que ligar na terra, Deus liga no céu. Por isso que é muito importante o casal orar junto. Às vezes, conversando com um casal, eles falam um grande problema, um grande desafio que eles estão vivendo, um problema muito sério. E às vezes a gente pergunta assim: e vocês já oraram por isso? E a surpresa é que muitas vezes a resposta é não. Não, nós nunca oramos por isso. Então vocês precisam orar por isso, vocês precisam ter um tempo para conversar com Deus sobre isso, vocês dois juntos, em unidade. Ah, mas ele nunca me chama para orar. Sim, o homem, ele é o sacerdote da casa, ele tem que ter a iniciativa. Vamos orar aqui pela nossa família, pelos nossos projetos, nossos sonhos. Mas isso também não impede a mulher, em algum momento, de convidar. A mulher é uma parceira, é parte da equipe, da família, e pode lembrar o marido, às vezes o homem esqueceu. Então, esse momento, ele é essencial para o fortalecimento do casal. E na maioria das vezes, a gente vê quando o casal perde a comunhão, é aquilo que fala em 1 João 1,7. É quando um começa a se afastar de Deus no coração, começa a esfriar na fé e começa a cometer pecados e então começa a esfriar o relacionamento, a comunhão dos dois. Por isso a Bíblia diz assim, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é um desafio, né, essa comunhão, né? Casar, segundo a palavra de Deus, é uma decisão de morrer para si mesmo. Morrer para a nossa vontade. Por isso que Deus compara o relacionamento de Cristo com a igreja com o casamento. Está lá em Efésios 5.
Deus faz essa comparação, né? Precisa morrer. Deus falou, olha, não é bom que o homem esteja só. E aí Jesus conta o exemplo, ele faz uma comparação com a semente do trigo, está em João 12, 24, que diz assim, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Olha que comparação interessante. Deus falou que o homem não é bom que ele esteja só. Mas se esse grão de trigo, essa semente, não morrer, continuará só. Mas se morrer, dará muito fruto, né? Então, o que Deus está querendo dizer nessa comparação? Que para frutificar, tem que morrer primeiro para si. Amém? Você quer que o seu casamento frutifique? Sim ou não? Então nós temos que morrer um pelo outro. Morrer significa negar a sua própria vontade, né? Não, dificilmente vai acontecer de você ter que morrer fisicamente pela sua esposa ou pelo seu marido. Mas Deus está falando aqui morrer para a sua própria vontade. Você renuncia à sua própria vontade para ver a outra pessoa bem e ajudar aquela pessoa a ser mais feliz. Por isso que lá em 1 Coríntios 7, 33 e 35, Deus fala que a vontade do homem, o desejo do homem deve ser para agradar a sua mulher, e o da mulher agradar o desejo do seu marido. Um agradando o outro. E aí, né, entra o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o que vai fazer com que a pessoa consiga superar a si mesma num nível de renúncia dessa, que algumas pessoas nunca souberam fazer isso. Não conseguiam morrer ali quando os pais estavam educando, tinha uma rebeldia, aí não consegue morrer com o pai e com a mãe, depois não consegue morrer com o marido, porque na verdade não consegue morrer para Deus, né? Eu morro para Deus viver em mim. Aí se ela não consegue morrer para Deus viver nela, ela não consegue morrer no casamento, ela não consegue morrer em nenhum relacionamento na vida. Ela quer sempre estar vivinha, e quem quer sempre estar vivinho, normalmente acaba sozinho. É verdade, porque morrer para si mesmo significa você abrir mão da sua vontade. Você muitas vezes vai renunciar à sua vontade de brigar, de se vingar, de querer dar uma resposta à altura, de pagar na mesma moeda aquela ofensa. E renunciar, negar a sua própria vontade, morrer para si mesmo, é um processo de humilhação. Você recebe aquela ofensa na sua vida. E a vontade humana é você pensar assim: isso não vai ficar assim. Eu não aceito isso. Eu vou dar o troco. Quem que ele está pensando que é? Quem que ela está pensando que é para fazer isso comigo? Eu não aceito. E ele vai ver só. E nessa hora é que, na verdade, nós vamos ser testados na nossa renúncia, na nossa humilhação. Mas qual é a promessa de Deus? Que Deus concede graça aos humildes. E aquele casal que resiste isso, porque todos passam por esse processo. Eu acredito que a maioria dos casais aqui já tiveram conflito. Tem alguém aqui que nunca teve uma brigazinha? Nunca brigou? Uma vez teve, lembra? Nunca brigou na vida, no casamento? Tem alguém? Pode levantar. Que de repente você é um anjo do Senhor. Nesses anos todos, uma vez teve. Lembra ano passado, um ano desse? Que um homem levantou a mão e a mulher? A gente ficou assim. Teve um encontro de casais que um homem levantou a mão. Eu nunca briguei com a minha mulher. E logo em seguida, ninguém achou mais ele. Isso é verdade. Foi arrebatado. Era um anjo do Senhor. Que estava aqui no nosso meio, abençoando, né, o encontro de casais.
Mas é um grande desafio, porque Deus exalta os humildes. Quando você, por amor a Deus, por amor à sua família, você se sujeita àquela ofensa, por amor a Deus, para você não perder o seu casamento, não perder a sua família, para você não ver os seus filhos depois sofrendo, como a gente já viu. Pela herança que você quer deixar, a herança para os seus filhos, uma herança mesmo de geração, de uma geração que venceu, resistiu ao divórcio, não é? É muito triste quando a gente vê casais separados e com filhos, e depois aquele homem vai embora, e normalmente os filhos ficam com a mãe, e aquele homem vai embora e vai reconstruir a vida dele, e casa de novo, e tem filhos, e aquele menino que ficou lá no outro casamento, ele olha para o pai com saudade do pai, que já não vê mais todo dia, e agora ele está com outra família, e aquilo vai se movendo no coração daquela criança, e ele começa a se ressentir. Muitas vezes ele não fala, mas ele sente a falta daquele pai, e muitas vezes vai gerando uma mágoa no coração. Então é algo muito triste para uma criança. Um dos maiores medos de uma criança, isso aí em pesquisa, é que o pai ou a mãe morra ou que eles se separem. É um dos maiores medos, é um dos maiores pânicos de uma criança, de uma criança pequena, né? Então, o outro inimigo é a falta de confiança. E a gente já vai terminando aqui. A falta de confiança, quando um cônjuge perde a confiança no outro, porque cometeu erro, porque falhou, e então houve o perdão, mas muitas vezes está num processo de cura, de cicatrização, e aí a pessoa que perdoou tem que esperar um pouquinho, tem que ter paciência, né? Então, o que pode roubar a confiança? Infidelidade conjugal, mentiras, falhas no caráter, desonestidade, prometer e não cumprir, não saber usar o dinheiro, um celular que não pode mexer porque tem senha. Marido e mulher, não pode existir isso. Senha entre marido e mulher, o que vai fazer o outro pensar? Poxa, tem alguma coisa ali que eu não posso saber. Então, isso gera desconfiança. No casamento não pode ter esse tipo de prática assim. Então, precisa ter uma transparência. Quando eu falei em senha, alguns começaram a se remexer na cadeira. Né? E é normal acontecer isso, né? Às vezes começa a se coçar assim, né? Então, é algo que precisa ser resolvido para não gerar essa falta de confiança, né? Então, vamos encerrar. Eu quero fazer um convite. Eu quero fazer um convite para as mulheres, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Nós vamos ter um encontro de mulheres em Toledo. Então, quem já está inscrita? Nós já temos muito mais de 400 mulheres inscritas. Segunda-feira, no final do dia, até terça, a gente vai estar fechando. Mas nós vamos ter esse encontro lá. Você pode entrar no nosso site, fazer a sua inscrição. E o tema vai ser Shalom de Deus para as mulheres. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar na sua vida, nas diversas áreas. Então eu creio que a gente está sempre recebendo e a gente recebe para entregar. Então aqui nesse bate-papo a gente ainda pode continuar muito mais. Então você que é mulher, continua com a gente lá nesse encontro em Toledo, que Deus tem mais também para nossas vidas, para nossa família. E eu quero convidar os homens também. Os homens levantem a mão aí. Aí nós vamos ter um curso chamado o curso Novo Homem,
e onde nós aprendemos vários princípios de Deus para a gente ser um homem, né? Um homem de verdade, porque a gente nasce do sexo masculino, mas ser um homem de verdade, isso se aprende, e a gente que aprende com Deus, na palavra, né? Também não só ser um marido melhor, mas um homem de Deus melhor, um profissional melhor, um pai melhor. E esse curso começa agora dia 29, na segunda-feira. É um curso... Tem algum homem já inscrito aqui? Olha aí, tem alguns, mas a gente tem algumas vagas ainda em algumas turmas. São 13 turmas. E esse curso é um curso... Tem presencial... Pastor Eduardo está aí? Ainda tem vaga na turma presencial? Não? Mas tem vaga na turma online. Então, tem algumas turmas com poucas vagas online, e você vai poder assistir lá da sua casa esse curso, que vai abençoar a sua vida como um homem, vai edificar a sua vida, e você vai conhecer outros homens também. É bem dinâmico, você vai poder compartilhar, tem um momento, tem um vídeo que você vai assistir, então vai abençoar a sua vida. E também um grande inimigo do casamento é o problema financeiro. Tem criado muitos problemas nos casais, a desordem financeira, a falta de paz financeira. E nós começamos nessa quarta ontem, e vamos prosseguir em algumas quarta-feiras, uma série de mensagens chamada Libertação Financeira. E ali a gente traz vários princípios do reino de Deus, e o Senhor quer nos dar uma prosperidade, Ele quer curar a nossa vida em todas as áreas. Ele fala que Ele quer nos dar uma vida abundante, uma vida plena. E o que a gente percebe é que aquelas pessoas que estão vivendo em desordem financeira, elas não conseguem ter paz. Elas não conseguem ter paz no casamento. Elas não conseguem paz para servir, para fazer um ministério. Elas estão sempre correndo atrás do prejuízo, correndo atrás do vento. E isso não é da vontade de Deus. Deus quer fazer uma obra completa na nossa vida. Então você é convidado para quarta-feira, né? A gente tem várias mensagens, você vai aprender. Depois você pode assistir a primeira, mas você já vai ser bom, porque é uma sequência, e você vai aprender os princípios de libertação financeira, porque Deus quer nos abençoar. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Pega a mão da sua esposa. Não é o amor que sustenta o casamento, mas a forma de se relacionar que sustenta o amor. Amém? Essa frase é muito interessante. Nós precisamos investir no nosso relacionamento, no casamento. Então, o nosso desejo é que você, homem, que você ame essa mulher como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. E mulher, que você ame esse marido, que você respeite ele, que você honre ele, que Deus vai abençoar cada vez mais essa união, a sua família, porque Deus é fiel. Pega a mão da sua esposa agora e diga assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, esse aí foi só um treinamento, né? Agora vamos falar com vontade, olhando aí para sua esposa. Diga assim: eu e nossa casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esse encontro. Obrigado pelos testemunhos. Obrigado, Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui.
pelo teu grande amor por nós, que nos alcançou. Nós queremos pedir a tua bênção sobre cada casal. Nos ajuda, Senhor, a lutar em ti contra esses inimigos. Nos ajuda, Senhor, a dominar toda crítica, Senhor, toda falta de respeito, toda falta de amor. Nos perdoe por isso, Senhor. Senhor, não deixe que nenhum casal aqui perca a comunhão um com o outro, a conexão em amor. Deus, que haja cada vez mais uma transparência, uma confiança mútua, Senhor. Que o Senhor possa gerar um amor profundo em cada casal, Senhor. Abençoa, Senhor, cada casal, cada família, os filhos, Senhor. Que o Senhor possa proteger cada casal aqui. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá um beijo aí na sua esposa. Agora, homens, vocês vão prestar atenção na letra dessa música e aí canta junto aí um pro outro, tá? Canta aí para a esposa, canta aí para o marido. Se ele tiver uma voz meio feinha, não tem problema não. Vale a intenção.